A Paz do Senhor, nós estamos gravando aqui a segunda parte do estudo do Espírito Santo no Antigo Testamento, aula 8, o tópico 60 de Charles Huey. Nós estamos falando sobre a obra do Espírito na revelação e na inspiração. Então, no Novo Testamento, continuando, atribui certas citações do Antigo Testamento ao Espírito Santo, embora tenham sido feitas por pessoas. Cristo citou o Salmo 110, escrito por Davi, como inspirado pelo Espírito Santo, Mateus 22, 43. Pedro citou o Salmo 41, sobre o destino de Judas, em Atos 1, 16. Pedro também disse que o Salmo 2 fora dado por intermédio do Espírito Santo por boca de Davi, nosso pai, Atos 4, 25. Paulo também citou passagem do Antigo Testamento e atribuiu sua autoria ao Espírito Santo, em Atos 28, com Isaías 6, 9. O autor de Hebreus, o Colégio de Autor de Hebreus fez o mesmo em duas passagens de epístola. Hebreus 7, 3, 7, 10, 15. Assim, fica claro que as referências do Novo Testamento indicam que o Espírito Santo agia ao comunicar a verdade de Deus na obra do Antigo Testamento. Então, revelação e inspiração era uma função, um trabalho do Espírito Santo na execução da Escritura. O terceiro ponto desta aula é a obra do Espírito Santo em relação ao homem. Então, em relação ao homem, o Espírito Santo, em relação às pessoas, que o Senhor Jesus falou na vinda do Espírito Santo, em João 15, 26, 16, 7, e o Senhor resumiu esse contraste do Pentecoste, dizendo que o Espírito Santo habita em nós, João 14, 17. Então, ele não só move, como moviu os profetas, mas agora ele move e habita em nós. Então, traduz-se a preposição grega em por entre, alguns traduzem, em vocês, mas também é possível essa interpretação da preposição entre em grego como em vocês individualmente. Então, ele habita conosco, dizem os especialistas do grego, no Novo Testamento. E ele estará conosco. Então, é um ponto certo que os cristãos têm o Espírito Santo para sempre, ele habita conosco para sempre. E a palavra, então, portanto, de Jesus Cristo para nós, ela continua para sempre. O ponto A natureza da sua atuação estava em certas pessoas. Então, o faraó, por exemplo, Gênesis 41, 38, diz que o Espírito Santo estava em José. Estava em Josué. Deus escolheu, Números 27, 18. O Espírito Santo estava em Daniel 4, 8. A preposição hebraica usada era bet, em dentro de. Então aqui já contradiz, né? Que ele agia dentro das pessoas, mas não habitava, né? Mas tinha que habitar para estar dentro, né? Então há certo entendimento também que ele podia estar em algumas pessoas, especialmente no Espírito Santo, podia estar no Antigo Testamento habitando dentro de algumas pessoas. Vinha sobre certas pessoas, a palavra usada em hebraico para descrever isso é al. Então aqui era o mover, ele vinha sobre, mas ele não estava habitando com essas pessoas. Dentre elas estavam alguns juízes, Saul e os profetas Balaão e Azarias. Mas Balaão apostatou, não é? E assim também o rei Saul. E o Espírito Santo encheu Bezalel, Êxodo 31, 3, para ser artífice do templo, do tabernáculo, né? O segundo ponto da habitação do Espírito Santo na relação entre as pessoas, ou mover em relação ao homem, é a extensão da sua atuação. Esse é um tópico importante. É limitada a um povo. Deus escolheu o povo de Israel para mover e habitar em pessoas. Guiava o povo, em Neemias 9, 20, Isaías 63, 10. O Espírito possuía uma relação mais íntima com alguns membros da nação. Então, nos dias de Noé, o Espírito, Gênesis 6,3, tem aquele problema que o Espírito não permaneceu mais com o homem, né? No Antigo Testamento, não parece claro que o Espírito Santo convenceu as pessoas do pecado, como é em João 16,8, o Senhor diz que o Espírito Santo virá convencendo do pecado, da verdade e da justiça, do juízo e da justiça.
Além disso, nenhuma outra nação desfrutava do agir, do mover, do habitar do Espírito Santo. O ministério do Espírito Santo era para Israel no Antigo Testamento, e limitado a certos tipos de ministério. Não havia selo ou batismo, ele ainda é futuro, em Atos 1:5. Então isso é que eles esperavam, selo, batismo do Espírito Santo no Pentecoste. Os profetas falavam disso aí, esperavam essa revelação. E a regeneração, a santificação do Espírito Santo não é mencionada especificamente no Antigo Testamento. Limitada a um tempo, o Espírito capacitou Sansão e depois o abandonou. Juízes 13:25. O Espírito veio sobre Saul e posteriormente saiu dele. 1 Samuel 10:10. Ao que parece, não havia garantia de presença permanente do Espírito Santo na época do Antigo Testamento. Talvez pudesse fazer uma analogia entre o ministério do Espírito e a graça no Antigo Testamento. Ambos estavam presentes durante esse período, mas o Espírito que operava no Antigo Testamento viria a desempenhar um ministério novo e mais abrangente após o Pentecostes. Do mesmo modo que as demonstrações de graça no Antigo Testamento eram mínimas, se comparadas com a graça que abundou no mundo quando Cristo veio. João 1:17, Tito 2:11. Então a ação do Espírito Santo se intensificou com o ministério de Jesus Cristo. Claro, porque aí houve pela fé, houve em Nosso Senhor Jesus Cristo, houve então a fundação da igreja, houve então a conversão, houve então a expansão da boa notícia, da boa nova, de regeneração na cruz, no sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então esses foram as duas partes desse tópico 60 do curso básico de teologia do Dr. Charles Weary. O tópico 60, nós estamos começando essas 8 aulas, foram sobre o tópico do pneumatologia, do Espírito Santo, dogmática do Espírito Santo. As próximas aulas nós ainda vamos gravar, vamos estudar primeiro para gravar, que precisa algumas horas de estudo para gravar essas aulas, e talvez nós vamos sair dessa parte da paracletologia e vamos adentrar uma outra parte da dogmática cristã. Talvez aqui a 9ª aula a gravar seria o que é a igreja, ou seja, a eclesiologia, né? Vamos passar para essa parte da eclesiologia na 9ª aula. Então, se você não aceitou esse Jesus que batiza com o Espírito Santo, faça uma oração, me arrependo dos meus pecados, aceite Jesus Cristo como meu único Senhor e Salvador e me arrependo dos pecados, creio na sua expiação e na sua ascensão para a minha justificação. Abençoe, então, Deus Pai Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, agora e sempre. Isso que eu falo, aula, oferecimento do Ministério da Igreja. Nosso Senhor Jesus Cristo, Word for Ministry, Jesus Anointed Church. Paz e graça.